Bom, pessoal, vamos lá então. Uma aulinha sobre magnetismo, sobre os ímãs e sobre as linhas de campo magnético, tá? Vou falar um pouquinho sobre bússolas também, tá? Vamos ser bem objetivo aqui. Bom, primeiro passo, quero falar um pouquinho com vocês sobre ímã, certo? O que é um ímã? Todo mundo já deve ter visto o ímã de alto-falante, o ímã de geladeira, né? Basicamente, um ímã é uma porção, né, um pedaço de matéria que tem uma característica especial. É um material que tem uma característica especial. Que característica é essa? Todos os seus elétrons giram no mesmo sentido. Como a gente sabe, tudo que existe é formado por átomos, o ímã não é diferente. Porém, os elétrons dos outros materiais, das outras substâncias, giram no sentido caótico. Do ímã, todos os elétrons giram num único sentido, criando ao seu redor uma região que a gente chama de campo magnético. Tá? Então isso é uma característica de todos os ímãs, ter ao seu redor um campo magnético. Importante lembrar, isso aqui não é criado por ausência de elétrons ou por excesso de elétrons, e sim pela movimentação dos elétrons num único sentido. Todos os elétrons girando num único sentido criam o que a gente chama de campo magnético. Tá? Então, a esse fenômeno a gente dá o nome de magnetismo. Então, o primeiro passo é entender que todo ímã é formado dessa forma. Existem ímãs naturais, que têm isso como característica natural. Você encontra ele nas jazidas já com essa característica, e também ímãs artificiais, que são submetidos a fortes campos magnéticos e acabam se transformando em ímãs, ou seja, acabam ganhando essa característica magnética. Bom, vejam bem, na física, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue, os nossos sentidos não conseguem captar, os cientistas costumam criar uma forma, uma maneira da gente conseguir enxergar. Então o que eles fizeram? Olha só, eles pegaram um ímã em forma de barra. O ímã em forma de barra, ele é assim, ó. Ele tem os polos norte e sul bem marcados nas suas extremidades. Então de um lado tem o polo norte, do outro lado é o polo sul. O que são os polos do ímã? São as áreas, as regiões em que o magnetismo é maior, é mais forte. Então, nos polos, os ímãs costumam ter um magnetismo mais poderoso, mais forte, né? Para entender e compreender e enxergar o campo magnético, lembre, mais uma vez, a gente não enxerga campo magnético, certo? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse ímã em forma de barra, que é um pouquinho diferente do ímã que você tem, por exemplo, no ímã de geladeira. O ímã de geladeira, vamos supor que isso aqui fosse um ímã de geladeira, ele teria essa face aqui, polo norte, e essa outra, polo sul. Tá? Não seria uma ponta, polo norte, e a outra, polo sul. Seria uma faixa aqui, polo norte, e uma faixa aqui, polo sul. Tá? Então ele é um pouquinho diferente desse ímã que você está acostumado a ver. Tá? Então seria dessa forma. O que eles fizeram? Eles pegaram uma folha de sulfite, posicionaram o ímã bem no meio, colocaram uma folha de sulfite por cima e jogaram ferro em pó no ímã. E o que eles perceberam? Eles perceberam que esse ferro em pó, também chamado de limalha de ferro, se posicionou mais ou menos desta forma aqui. Ó. Se concentrou principalmente nos polos. Ó. A limalha de ferro, o ferro em pó, foi se concentrando aqui, ó, nos polos, mostrando que o magnetismo aqui era mais forte. E eles perceberam certas linhas da limalha de ferro, né, do ferro em pó, fazendo mais ou menos esta movimentação aqui, ó. Ou seja, parecia que havia uma atração entre as limalhas. Então ficou mais ou menos essa figura aí com limalhas de ferro. Tá? Aí o que eles pensaram? Eles falaram assim, bom, a gente pode partir dessas limalhas e criar umas linhas que representem esse campo. Então, foi criado
o que a gente chama de linhas de campo, também chamado de linhas de força. Essas linhas de força acompanham mais ou menos as linhas da limalha. E elas têm uma característica que é uma convenção. A física tem várias convenções. Essa aqui é mais uma. A convenção diz o seguinte: as linhas saem de norte e vão para sul. Então as linhas de campo, elas acabam tendo esse formato aqui, ó, saindo de norte e indo para sul. Ó. Você pode ver que a setinha está chegando no polo sul. Ó. Saindo do polo norte, chegando no polo sul. Tá? Daí você faz aqui a setinha chegando, saindo do polo norte, ó, ao sentido da setinha. Tá? Então perceba que isso aqui, essas linhas de campo, elas foram inspiradas pelas linhas formadas pela limalha de ferro. Tá? Então, o que seriam essas linhas de campo? Né? Então, aqui limalhas, aqui as linhas de campo. Elas são uma representação do campo magnético, ou seja, uma representação daquilo que os nossos sentidos não conseguem ver. Tá? Então, como a gente não consegue enxergar a limalha de ferro, o que os cientistas... a gente não consegue enxergar o campo magnético, o que eles fizeram? Eles criaram essa figura aqui para a gente entender como funciona o campo magnético. Tá? Como é que ele é, qual o seu formato. Tem até algumas características importantes. Ó. Onde houver uma concentração maior de linhas, o campo é mais forte, é mais intenso, é mais poderoso. Onde há uma concentração menor de linhas, o campo é mais fraco. Tá? E sempre onde as linhas estiverem chegando é o polo sul. De onde elas estão saindo é o polo norte. Tá bom? Então, isso, sempre lembrando que isso é uma convenção. Tá bom? Convenção é aquilo assim. Os cientistas fizeram uma reunião, discutiram e decidiram dessa forma. Tá? Na apostila de vocês, né, na orientação que eu passei, tem algumas situações em que tem dois ímãs. A ideia é a mesma. Ó. Se você tiver um ímã aqui com os polos norte e sul, outro ímã aqui com os polos norte e sul também, você colocar a folha de sulfite e jogar a limalha de ferro por cima, o que vai acontecer? Mesma coisa, ó, vai ficar assim nessa parte aqui. Ó. A limalha vai ficar assim, vai ficar concentrada aqui, né, nos dois polos norte e sul. Aqui vai ter uma concentração também, aqui também, né, mas principalmente nesses do meio. E você vai perceber que as limalhas vão fazer um caminhozinho mais ou menos assim, ó. Né? Desse jeito aqui. Ou seja, as linhas de campo, vou até fazer por cima aqui da própria limalha, ó, tá? Ó, lembrando que aqui é norte e aqui é sul, as linhas fariam mais ou menos isso aqui, ó. Saindo de norte e indo para sul. Ó. Olha só. Tá? Então, esse seria o posicionamento das linhas de campo numa situação como essa, onde você tem dois ímãs com os polos norte e sul, tá? Posso fazer também, né, para ajudar vocês aí a entender o exercicinho da apostila, mesma coisa, ó. Se eu tiver polo norte e sul aqui, e se aqui eu tiver polo sul e polo norte, tá? O que vai acontecer? Mesma coisa, ó, vou ter uma concentração grande aqui, uma concentração grande aqui, só que o que eu vou perceber? As linhazinhas da limalha, elas vão estar fazendo assim, ó, assim, ó, tá vendo? Por quê? Aqui a gente aproveita para falar do princípio da atração e repulsão. Quando você aproxima dois polos de ímã com nomes diferentes, eles se atraem. Tá? Ou seja, se você aproximar dois ímãs, por exemplo, o polo norte desse com o polo sul desse outro, você vai aproximar, vai haver atração. Você vai chegar pertinho assim, eles já vão se atrair. Se você aproximar o norte de um com o norte de outro, vai haver repulsão. Você tenta empurrar, eles se separam. Tá? Então, polos de nomes iguais, polos de nomes diferentes se atraem, polos de nomes iguais se repelem. Então a limalha, aqui nesse caso, ó, ela ia se acumular e ela ia começar a fazer assim, ó.
tá? Se afastando um pouquinho, né? Umas das outras. Então a linha de campo, ó, ficaria assim, ó, com esse formato aqui, ó, a linha de campo, ó. Olha só, a linha se separando, né? Ó, tá? Não é igual aqui que a linha está saindo do norte e indo para o sul. Aqui as linhas estão meio que se repelindo. Então esse seria o retrato do campo magnético, tá? Quero aproveitar também, pessoal, para falar um pouquinho sobre um outro princípio, né? Existem dois princípios do magnetismo. O princípio da atração e repulsão, que é esse que eu falei, né? Se você aproximar o polo norte de um ímã com o polo sul do outro, eles se atraem. Se você aproximar o sul de um com o sul de outro, eles repelem. O norte de um com o norte de outro, eles repelem também. Então, quando você tenta aproximar dois ímãs e eles não grudam, significa que você está aproximando o polo norte de um com o norte do outro, ou o sul de um com o sul de outro. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio chama-se princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. O que significa isso? Vamos supor que você tem um ímã em forma de ferradura assim, tá? E você vem aqui e quebra ele ao meio. O que você esperaria, né? O que você esperaria que acontecesse, né? Que ficasse o polo norte de um lado e o polo sul do outro. Não. Na verdade, aquele pedaço que era só polo norte, mantém a polaridade norte na sua extremidade, tá? Onde era norte já, e cria um polo sul na face que você quebrou. Tá? Bem na face que você quebrou. E o polo sul, mesma coisa, ele mantém a polaridade na extremidade, mas ele cria um polo norte na extremidade que você quebrou. Tá? Bem na extremidade que você quebrou. Se você quebrar o ímã de novo, o que vai acontecer? Mesma coisa, ó. Vou fazer só nesse aqui para mostrar. Ó. Aquele pedacinho que era só polo norte, mantém na extremidade o polo norte, na face que quebrou ele cria o polo sul. O outro, mesma coisa, mantém o polo sul na extremidade, na face que quebrou ele cria o polo norte. Então esse é o princípio da inseparabilidade dos polos, tá? Dos polos de um ímã, certo? Então essa é a ideia, pessoal. Você trabalhar com as chamadas linhas de campo. Agora eu vou falar o seguinte, antes de falar, eu vou falar sobre bússola e campo magnético terrestre, tá? Vou começar falando sobre a bússola, tá? O que é a bússola, pessoal? Bússola nada mais é do que um pequeno ímã apoiado sobre uma superfície sem atrito, tá? Então a bússola é sempre uma agulhinha assim, ó. Uma extremidade é pintada, essa extremidade pintada é o polo norte. A extremidade sem pintar é o polo sul. Então olha só, se eu pegar um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, e desenhar as linhas, olha só, vou desenhar as linhas de campo aqui, ó, saindo do polo norte, indo para o polo sul, saindo do polo norte, indo para o polo sul, sempre, né? Sai de norte, vai para sul. Ó, desenho as linhas aqui, ó, bonitinho assim, tá? O que acontece? O que acontece se eu distribuir ao longo, ao redor deste campo, né, um monte de bússolas, tá? O que elas vão fazer? Elas vão se orientar, pessoal, de acordo com as linhas de campo. Então, por exemplo, se eu colocar uma bússola bem aqui, como que vai ficar a agulhinha dela? A agulhinha dela vai ficar exatamente assim, ó. Assim e assim. Ou seja, ó, com o seu polo norte sempre voltado para onde as linhazinhas estão apontando. Tá bom? Então veja, ó, que ela se posicionou, a minha bússola, sempre, eu coloquei ela em cima dessa linha e ela se posicionou exatamente tangenciando essa linha. Então se fosse para eu desenhar uma retinha aqui, um vetorzinho, ó, seria assim. Aliás, essa setinha, você também pode representar uma bússola só por uma setinha assim, ó. Daí você tem que ter consciência que a pontinha é norte, o pezinho é sul, tá?
Se eu colocasse uma bússola, por exemplo, bem aqui, ó, em cima dessa linha, ela ia se alinhar, a bússola ia se alinhar, a agulhinha da bússola, exatamente junto com essa linha, ó. Então aqui, ó, o polo norte da bússola e o polo sul, tá? E se eu colocasse aqui, seu Emerson, mesma coisa, ó. Sempre ela vai se alinhar de acordo com a linha, ó. Polo norte, polo sul, tá? Se eu colocasse a bússola aqui, ó, bem aqui, ó, olha só como ela se alinha, tá? Então, por que que a bússola serve? Deixa eu colocar uma aqui agora para a gente finalizar, ó. Olha só, sempre se alinhando de acordo com as linhas, ó, polo norte e polo sul. Na verdade, se você for pensar, a bússola, ela acompanha, a agulhinha da bússola, acompanha as linhas. Então você pode representar assim, como eu fiz, sempre acompanhando a linha, tá? Ou simplesmente fazer um vetorzinho assim, ó. Isso aqui representa a bússola. E se fosse nesse ponto aqui, ó, se representaria assim. A gente diz que essas linhas, que essa bússolazinha, essa setinha, está tangenciando a linha. Tá? Tangenciando a linha de campo, ó. Tá? Então cada setinha dessa ou cada bússolazinha dessa é como se fosse a mesma coisa. Tá bom? Agora, aproveitando que a gente está falando da bússola, vamos entender o que a bússola tem que ela pode representar para a gente, ela pode apontar para a gente para onde é o polo norte da Terra, por exemplo. Tá? Por que a bússola pode fazer isso? Aí tem um negócio muito bacana. A Terra é um imenso ímã, ou seja, a Terra é um ímã gigantão. Tá? Como a Terra é um ímã gigantão, quando você tem uma bússola e você não tem um ímã, você não tem um pedaço de ferro perto dela, nada desse tipo, a bússola ela vai se orientar de acordo com as linhas de campo do planeta Terra. Tá? Professor, mas o planeta Terra tem linhas de campo? Tem. Eu vou fazer o desenho aqui, ó, do planeta Terra, respeitando a sua inclinação, tá? Então tá aqui, ó. Eu fiz ele oval assim, gente, para evidenciar mesmo as linhas de campo que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, a Terra tem os seus polos. Normalmente a gente chama isso aqui em cima de polo norte e aqui embaixo de polo sul. Só que vocês têm que ter consciência do seguinte: fisicamente, os polos norte e sul estão trocados geograficamente. Ou seja, aqui em cima a geografia diz que é polo norte, aqui embaixo a geografia diz que é polo sul. A física provou ao longo dos anos que na verdade aqui em cima é o sul magnético do imenso ímã que a Terra é. E aqui embaixo é o norte magnético do imenso ímã que a Terra é. Então entenda que a polaridade está invertida, tá? A polaridade está trocada. Ou seja, aquilo que eu aprendi lá nas aulas de geografia, né, com a dona Sônia, com a dona Sandra, tá? De que aqui em cima era o polo norte e aqui embaixo era o polo sul, fisicamente está trocado. Então se a gente for imaginar como se dentro da Terra tivesse um ímã gigantão assim, ó, aqui em cima estaria o polo sul desse ímã gigantão, correspondente com o norte geográfico, e aqui embaixo a gente teria o polo norte desse ímã gigantão. Então as coisas estão invertidas, né? E como ficariam as linhas de campo? Olha só, para a gente desenhar as linhas de campo da Terra, a gente vai fazer assim, ó. Vou tirar esse ímã grandão daqui, tá? Porque não precisa mais dele, né? Ó, desenhar aqui em azul. E vou fazer as linhas de campo em vermelho, ó. O norte magnético está aqui embaixo, o sul magnético está lá em cima. Então você vai fazer as linhas fazendo isso aqui, ó. Isso aqui são as linhas do campo magnético terrestre. Olha só. Tá? E aí elas se encontram aqui por fora. Assim, assim, assim e assim, ó. E a setinha, seu Emerson? Vamos fazer, ó. Tá vendo como é parecido com as linhas de campo que a gente escreveu?
Ó, aonde que está o sul magnético? Está lá em cima. Então as setinhas têm que estar chegando no sul. A setinha. Chegando no sul magnético. Tá? Ó, então aqui é o sentido da setinha indo para o sul. E saindo do polo norte. Ó. Tá? Então as linhazinhas saem de norte e vão para sul, né? Parece as camadas da casca de uma cebola, né? O campo magnético terrestre, tá bom? Agora olha só, pessoal. Por que a bússola ajuda a gente a saber onde é o Polo Norte? Se você estiver em qualquer lugar da Terra ou nas imediações da Terra, por exemplo, eu estou sobre a Terra aqui, estou sobre essa linha. Se eu tiver uma bússola, ela vai se alinhar, ó, de acordo com essa linha. Então, ó, a parte pintadinha da minha bússola aqui, que é o Polo Norte, vai estar apontando para onde? Para o sul magnético da Terra, que na verdade é o Polo Norte geográfico da Terra. Então é assim que eu me oriento com bússola, tá? E se eu estiver aqui, seu Emerson, se um avião estiver voando aqui, ele vai se orientar por bússola também, ó, de acordo com essa linha. Ó, o Polo Norte da bússola vai apontar sempre para o sul magnético, que é lá em cima, ó, que é o Polo Norte geográfico da Terra. Tá bom? Então, basicamente, é assim que eu me oriento por bússola. Pessoal, dá para identificar os polos de um ímã? Por exemplo, assim, ó, se isso aqui fosse um ímã em forma de barra, como que eu saberia se isso é norte, isso é sul ou o contrário? Simples, eu pegava uma bússola, colocava aqui pertinho, certo? Se o polo norte da minha bússola apontasse para esse polo, significa que ele seria o sul. Tá? Então esse aqui seria o sul do meu ímã. Tá? Se a bússola apontasse o contrário, né? Se a bússola, eu tentasse aproximar a bússola daqui e a parte pintadinha da bússola, que é o polo sul, desculpe, o polo norte apontasse para cá, significaria que isso é norte. Tá? Então, de uma forma bem simples, a gente pode fazer assim, ó. Tá? Eu tenho o ímã aqui, ó. Polo sul, polo norte, eu aproximo a bússola. Ó. Se a bússolazinha fizer isso, ó, aqui, por exemplo, se eu aproximar assim e a parte pintadinha da bússola apontar para cá. Então, o que ela está fazendo? Está alinhando o sul com esse polo aqui. Tá? Então, esse polo aqui só pode ser norte. Tá? Daí você subentende, se esse é norte, esse aqui é sul. Tá certo? Então é só observar para onde que a bússola está apontando. Último detalhe, pessoal. Existem animais que se orientam por campo magnético. Tá? Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas como é que um animal se orienta, por exemplo, durante a sua migração? Uma ave, por exemplo. Descobriu-se que dentro do cérebro das aves há um campo magnético que corresponde com o campo magnético terrestre. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, um pombo-correio, ele só consegue ser pombo-correio, ou seja, ir entregar uma correspondência e voltar, porque ele se orienta de acordo com o campo magnético terrestre. Por quê? Porque ele tem dentro da cabeça dele um magnetismo, um órgão que se comporta como um ímã e que ajuda ele a se orientar de acordo com as linhas de campo terrestre. Tá bom? E não são só essas aves, tá? Vocês viram aí no textinho que até bactérias, né? Uma cientista brasileira conseguiu isolar uma bactéria que se orientou de acordo com o campo magnético terrestre. Tá bom? Gente, então é isso, tá? Obrigado. Até a próxima, tá? Qualquer dúvida, me contatem pelo WhatsApp. Valeu, obrigado.